Olá, aluno! Tudo bom? Como que a gente está? Vamos começar o nosso TCC, né? Bom, vocês já me conhecem, a maioria. Meu nome é Priscila Brugin. Eu vou estar responsável pelo TCC de vocês. Já é algo que eu venho assumindo já há alguns semestres. Vocês sabem que eu já estou na instituição há mais de 11 anos. Então, eu acompanhei todas as nossas mudanças, as nossas transformações. E estamos aqui hoje para juntos finalizarmos esse curso da melhor forma possível. Vamos lá. O nosso TCC, a gente divide ele em duas partes. O TCC 1, que é esse que a gente está começando nesse semestre, e o TCC 2, que é o próximo semestre. Qual que é a diferença entre os dois? Nesse TCC 1 que a gente vai fazer, é o que a gente chama de projeto de TCC. Tá? Então, ali a gente vai definir objetivos, justificativas e várias coisas que a gente vai utilizar. No TCC 2, que é o próximo semestre, a gente vai usar essas bases que nós temos do TCC 1, acrescentar algumas coisas, para daí a gente conseguir concluir o nosso artigo, apresentar e finalizar o nosso TCC. Ok? Todo o nosso TCC ele é pautado no suporte AVA. Então, nós temos uma tutora que ajudará nós, que irá fazer as correções e nos dar os feedbacks. E eu estou aqui, tanto na forma online, que a gente trabalha gravando esses vídeos, atendendo vocês no WhatsApp, quanto presencial, para que a gente consiga fazer isso da melhor forma possível. Nós teremos esse primeiro encontro presencial hoje, mas todos os demais serão de forma remota, tá? Isso porque nossa turma é grande, marcar presencialmente encontros constantes farão com que eu não consiga atender todos da melhor forma possível. Então, como que irá funcionar? Para todas as atividades, que são duas desse TCC 1, depois mais duas na atividade 2, né, no TCC 2, eu gravarei vídeos explicando passo a passo o que vocês precisam ser feitos, como se fosse uma aula. Aí vocês vão assistir, vocês podem assistir quantas vezes vocês acharem necessidade. E aí tudo que vocês tiverem dúvida, vocês vão me mandando no WhatsApp. E aí eu consigo atender vocês individualmente, até mesmo se vocês quiserem que eu olhe algo e assim por diante. Porque dentro de uma sala de aula, fisicamente não seria possível, ok? Então temos aí o nosso contato, nosso canal de contato, que é o WhatsApp, combinado? Então vamos entender como que funciona. Vocês têm aqui no portal de vocês uma disciplina, como se fosse do TCC, né? Trabalho de conclusão de curso meio, porque é o primeiro que nós temos. Vai ter essa carinha aqui. Aqui vocês vão encontrar os modelos, manuais, que eu vou falar ao longo da aula de hoje, né? E as duas atividades para a gente enviar que serão feitas. Então, o TCC 1 a gente divide em duas atividades, que elas são feitas, cada um com um prazo, tá? Uma correção da nossa tutora. E aí, esse TCC 1 não tem apresentação, tá? O TCC que vai ter apresentação é só o 2. Vamos começar com as nossas datas, tá? Então, foi disponibilizado aqui o nosso material, conforme o início das nossas aulas, e nós temos um prazo para a atividade 1 até dia 3 de outubro, e para a atividade 2, dia 14 de novembro. Tá? Então, esses são os nossos prazos finais, que a gente tem que levar em consideração. Esse prazo é o final. Na atividade 1, se você enviar dia 4, já perdeu essa nota, tá? Não tem o que fazer. Então, é prazos que tem que ser cumpridos, ok? Toda vez que você enviar um arquivo para a nossa tutora, porque quem corrige é ela, no final, ela tem 10 dias úteis para responder, para fazer essa correção desse arquivo, tá? Lembre, são 10 dias úteis, porque dá 2 semanas de dias corridos, até porque dias úteis só conta de segunda a sexta. Tá? E aí a gente tem uma grande vantagem que a gente vai aproveitar dela, tá? Se você fizer a postagem da sua atividade 10 dias úteis antes do fim do prazo, tá? O que a gente tem? Você vai enviar para a tutora 10 dias antes. Ela vai corrigir, certo? Vai te dar uma nota.
Se não é a nota máxima ainda, você pode fazer as correções que ela pediu, reenviar e ter direito a aumentar essa nota. Então, vamos entender como isso funciona da melhor forma possível. A gente viu ali no slide anterior que a data que era para a gente entregar era dia 3 de outubro. Então, 3 de outubro é o último prazo que a gente pode enviar. Depois disso, não pode. Se você enviar 10 dias úteis antes, ela vai corrigir, te dar as orientações e você pode arrumar a implementação nova. Que é o que a gente quer, né? Muito bom. Então, para dar 10 dias úteis, como eu disse, são 15 dias corridos antes, a gente precisa enviar até dia 18 de setembro. Tá? E aí, vamos colocar essa data, 18 de setembro, como se fosse a meta que a gente tem que atingir, para que a gente consiga sempre aumentar a nossa nota. Tá? Por mais que o trabalho esteja excelente, muitas vezes ela vai pedir alguma correção. Tá? Então, tomar cuidado com isso e vamos tentar fazer essa data aí. Se fazer dia 4, já não tem 4 de outubro, não tem mais nem o que fazer, não tem como abrir chamado, e nada, perdeu, tá? No nosso manual, que é onde eu tiro todas as informações, tem um lugar que ele fala que pode enviar em PDF ou em DOC. Todos esses anos que eu tenho experiência, não envio em PDF, ok? Prefiro enviar em DOC, que é arquivo de Word. Tá? Fica registrado. Lembrando que os nossos prazos não fecham meia-noite, fecham 11h55 no nosso sistema. Então, no dia, por exemplo, o último prazo, dia 3 de outubro, às 11h55, é o dia máximo, horário máximo. Mas lembre-se, se você for querer deixar para o final, o sistema tende a ficar mais congestionado nos últimos dias, nas últimas horas. Tá? Mesmo que o sistema estiver congestionado, se estiver tentando, se você perder o prazo, perdeu. Não tem mais o que fazer. Tá? Como que a gente vai fazer para enviar esse trabalho? Lá na entrada principal, que tinha lá atividade 1 e 2 aqui, você vai entrar nessa atividade e você vai ter uma opção para enviar o seu trabalho. Tá? Então, por exemplo, aqui tem a data que tem que ser entregue, quando foi entregue, que está aguardando a tutora corrigir. Tá? Uma vez que a tutora corrige, ela vai te dar um feedback com a sua nota, o quanto valia isso, o que pode melhorar, e normalmente a tutora devolve o seu trabalho explicando detalhadamente as correções que ela quer. Tá? Então aí a gente faz e arruma. Tá? Tudo isso que eu estou tirando aqui, a gente vai encontrar no modelo TCC, no manual do aluno e no manual antiplágio. Tá? Uma coisa importante a gente tem que cuidar. Plágio. O que é a definição de plágio? É você copiar um trabalho. Não pode. Tá? Nem que seja um parágrafo, não pode. Vocês podem citar esses parágrafos, que é falar com as palavras de vocês. Tá? Agora, escrever, copiar, colar, não pode. As tutoras conseguem avaliar isso quando há essa cópia, tá? E sim, as tutoras existem, tá? Por mais que a gente às vezes fica bravo, mas elas existem. Então, esse aqui é o modelo de vocês, apesar que esse é do TCC 2, mas também que é igual. A diferença é que vocês passam aqui no TCC atividade 1 e 2. Então, essa primeira atividade vai enviar aqui, tá? Não adianta mandar o TCC para ela corrigir nas minhas mensagens. Ela não corrige. Vocês podem mandar mensagens, tirar dúvidas, mas o arquivo não. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar o manual. Esse é o manual que a gente tem. Tá? No manual tem todas as informações que a gente precisa e tudo mais. No manual tem uma coisa importante que a gente precisa olhar, que é a escolha do tema. Tá? Vocês não podem tirar um tema aleatório da cabecinha de vocês. Tem algumas regras que a gente tem que seguir, tá? Uma coisa importante, todos os nossos trabalhos,
eles são de revisão bibliográfica. Então, vocês não vão fazer experimentos, não podem pegar dados do dia a dia, nada. Todos eles têm que ser citando alguma literatura, seja um livro, seja um artigo, mas todos com uma citação, tá? Para escolher o tema, né? Às vezes vocês mais ficam preocupados, tá? Dentro do curso da farmácia, a gente tem 3 macrotemas que a gente tem que seguir. Ou vocês vão para a área de análises clínicas, a área de alimentos, ou para a área de medicamentos e cosméticos, que é basicamente as principais áreas dentro da farmácia. Ah, mas eu queria fazer de não sei o quê. Bom, você pode pegar o que você queria e adaptar para um desses macrotemas, tá? Lembre-se, pegue um tema que você tenha mais afinidade, tá? É um TCC, é uma revisão bibliográfica e uma coisa que eu costumo dizer, vocês não vão inventar a roda, tá? A gente vai formar o nosso conhecimento, mas não será uma grande invenção do mundo, porque é uma revisão bibliográfica, tá? Então, peguem algo que vocês realmente gostem, que vocês têm familiaridade, que vocês vão ter que ler bastante sobre esse assunto, escrever e assim por diante. Se é algo que você gosta, é mais fácil. Então, alguns outros exemplos, tá? Então, por exemplo, se for na parte de análises clínicas, parte de hemato, parte de toxicologia, imune, e aí vocês pegam cada um desses partes. Na parte de alimentos, você quer seguir biotecnologia de alimentos, análise sensorial, controle de qualidade, medicamentos e cosméticos, assistência farmacêutica, cosmetologia, controle de qualidade, tá? Então são temas aí, algumas opções, temos mais algumas opções mais focadas para vocês conhecerem, tá? Então, na análises clínicas, alguns exemplos de hematologia, doenças, na parte de tóxicos dos animais peçonhentos, metais pesados, a parte de imunologia, a parte de doenças autoimunes, funcionamento de sistemas, assim por diante. Tá? E aí eu coloquei aqui algum exemplo para vocês terem uma noção. Por exemplo, vamos supor que vocês vão para a área de análises clínicas, né, a parte de hematologia, e vou falar sobre anemias. Tá? Um possível título do seu TCC para vocês se ambientarem. Classificação das anemias de acordo com a causa e sintomas. Ok? Temos aqui um tema do seu TCC. O título, consequentemente, seu tema. De mais para frente, a gente vai ver que a gente vai precisar definir 3 objetivos. Tá? Um exemplo que nós temos, caracterização e tratamento da anemia megaloblástica, caracterização e tratamento da anemia perniciosa, identificação de fatores relacionados à anemia ferroprivada e sua prevenção. Tá? Então, são alguns exemplos onde você vai pegar um tema e separar em 3 objetivos. Nesses objetivos, você vai definir exatamente o que você vai fazer em 3 partes. Tá? Outro exemplo aqui, na área de alimentos. Então, posso falar sobre transgênicos, análise sensorial e o controle de qualidade, ferramentas, assim por diante. Exemplo aqui dos transgênicos, tá? Atualizações sobre informações e seca dos alimentos transgênicos no Brasil. Cuidado com um tema desse para vocês não... Vocês têm que focar isso na visão de farmacêutico e não na visão de qualquer outro curso, ok? Então, eu posso colocar aqui, ó, contextualização, contextualizar o alimento transgênico, técnicas que nós temos e vantagens e desvantagens. Posso colocar qual que é o papel do farmacêutico com relação a isso, qual que é a aplicação disso no ser humano, coisas desse tipo. Na parte de medicamento e cosmético, uso racional de medicamentos, que eu converso bastante, assistência farmacêutica, papel farmacêutico, uso de antioxidantes, quando a gente fala de parte cosmética, controle de qualidade. Então, um exemplo aqui de assistência farmacêutica. O papel do farmacêutico no uso racional do medicamento, que é quase que importante, a gente sabe que o uso está cada vez mais comum, sem prescrição. Significado e importância do uso racional de medicamentos, qual o impacto que a gente tem e o papel de farmacêutico
isso. Então aqui a gente vai colocar os principais medicamentos, que você pode fazer e assim por diante. Ok. Visto isso, eu sei que cada um vai ter uma ideia, a gente pode discutir, conversar, escolher vocês tema. Qual que é o próximo passo? Tá? A gente viu ali no Avro que tem uma coisa chamada modelo do TCC. Tá? A recomendação é baixar 2 modelos. Tá? Porque em um deles vocês vão escrever por cima, ele está configurado certinho, e o outro vocês vão consultar as informações. Eu tenho aqui ele e vou mostrar para vocês. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora na atividade 1? Vamos se concentrar aí, tá? Para a gente não se perder. Na hora que vocês baixarem o modelo, vocês vão ver que tem bastante coisa nele, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que definir o nosso tema, tá? Além disso, a gente vai fazer introdução e o problema de pesquisas, objetivos gerais e específicos, justificativa e metodologia. Parece ser bastante coisa, mas você vai ver que vai ser mais tranquilo, tá? Tudo isso, como eu disse, vai ser uma revisão da literatura. Então, tudo isso é uma revisão da literatura. Se é uma revisão da literatura, vamos ter que citar o que for necessário. Mas vamos lá. Vamos ao nosso modelo do TCC, que aí eu explico cada parte melhor e mais tranquilo. Assim não fica dúvida já, tá? Essa é a carinha do modelo que vocês vão baixar. Aqui vai o logo da nossa instituição, o nome de vocês, o título do trabalho, cidade Arapongas, o ano 2025. Tudo que está em vermelho, ele está explicando a formatação que nós temos. Tudo que está em amarelo, ele está explicando algo sobre aquilo. Então, tudo que está em vermelho e em amarelo tem que ser apagado, ok? Começa por aí. Então, essa é a nossa capa, contracapa e sumário. Tá? Então, aqui o mesmo esquema, onde nós temos tudo que está em vermelho vai ser apagado, vai pôr o nome de vocês, o título, o curso, o nome da instituição, o meu nome, cidade e ano. Sumário, por enquanto não mexa, só apaguem essa parte aqui, porque o sumário já está automático. Depois que vocês fizerem, vocês vão ver que aqui em atualizar o sumário, ele atualiza as páginas corretamente. Okay? Então vamos lá, vamos para cada parte. Tá? Introdução de 3 a 4 parágrafos. Eu estou falando de parágrafos, não de linhas, tá? Então, parágrafo tem de ter de 4 a 6 linhas. Tá? Então, aqui você vai fazer, ó, contextualizar o tema. Ou seja, vai explicar brevemente o que se trata do seu trabalho e assim por diante. Se for necessário, vocês vão fazer citações. Cuidado com citações indiretas, sempre, você não pode copiar, tá? Sempre as normas da BNT. Quem for precisar citar algo, me peça, porque aí, como citação a maior parte entra na atividade 2, eu deixo para a gente passar lá, tá bom? Então, aqui de 3 a 4 parágrafos, a gente dá uma página, no máximo uma página e um pouquinho, tá? Não é muita coisa. Aí, ok, contextualizou, falou que lembra que um trabalho é como um funil. Você começa do mais largo e vai afunilando seu tema. Então, não adianta você começar a sua introdução já especificamente. Começa lá do mais amplo para chegar no seu tema mais aprofundado. Okay? Aí a gente vai entrar no problema. Uma coisa importante, problema é uma pergunta, tá? Não é para escrever um texto, não é para escrever parágrafo, é uma pergunta. Pergunta de 2, 3 linhas no máximo. Então, vamos começar lá no uso racional de medicamentos. Qual é o papel do farmacêutico no uso racional dos medicamentos? É um exemplo de pergunta. Tá? Então, qual é a função dos antioxidantes nos cremes? Coisas desse tipo. Então, você vai direto. Tá? Ou, como classificar as anemias? Uma pergunta, acabou. Tá? Não invente. Objetivos. Essa parte inicial some. Então, esses objetivos vai fazer com que
vai traçar o seu problema, o seu tema e assim por diante. Então, aqui você vai falar o que vai ser abordado. Lembrando que você vai fazer, então ele vai estar em verbos, aí orientar, avaliar, propor, calcular, desenvolver, elaborar, algo desse tipo. Tá? O objetivo geral é um geralzão que vai conter todo o seu tema. Tá? No objetivo específico, eu vou separar ele em 3 partes. Aqui ele fala em no mínimo 1, mas eu aconselhava você fazer 3 objetivos específicos. Então, ele separa como se fossem 3 tópicos o que você vai fazer. Tá bom? Depois, justificativa, que nós temos, tá? Ele vai explicar, você vai colocar o porquê é importante o seu tema, tá? Então, aí são 2 a 3 parágrafos onde tem algumas orientações. Primeiro parágrafo, apresentar seu tema, sua importância. O segundo será explicar a relevância dele. E o terceiro, as contribuições que vai trazer diferentes para a sociedade. Lembrando que o trabalho está fazendo para que outros tenham acesso. Né? Fundamentação teórica é algo que vai ficar para atividade 2. É aqui que a gente vai pesquisar os artigos e acrescentar. E na metodologia você vai dizer o que será feito. Tá? Como todos aqui são uma revisão bibliográfica, a gente tem um exemplo aqui. Tá? Então, conselho, apaga todo o resto, pega esse exemplo e coloca na sua linguagem. Né? Na verdade, só trocar. Então, o tipo de pesquisa ser realizada será uma revisão bibliográfica, nessas bases de dados, nos últimos 10 anos, tá? Não passe disso de artigos, uma coisa muito que não dê para tirar, tá? E vai ser livro, dissertação e as palavras-chave que vocês vão procurar, termos que vão remeter a sua escrita. Então, metodologia, só trocar isso e está pronto para pagar os demais. Tá? Por exemplo, a fundamentação teórica que vocês não vão entregar agora, vocês apagam toda essa parte em amarelo, tá? Não é para deixar só porque estava lá. Com relação à avaliação, essa atividade 1 vale 4 pontos, a atividade 2 vale 6 pontos, somando os 10 pontos ao todo. Lembrando que o mínimo para passar são os 6 pontos, tá? Então, para a atividade 1 tem todos os critérios, vocês podem ler que ela vai dar nota para cada um deles, ok? E a gente finaliza aqui a nossa apresentação. Acho que ficou claro. Qualquer coisa, vocês me perguntam e a gente está aí para resolver. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.